Olá, meu nome é Angela Natel, seja bem-vindo ao meu canal. E eu quero, para a leitura da semana, indicar esse livro aqui, ler para vocês um trecho desse livro Em Nome de Quem? Da Andrea Dipp. É um livro sobre a bancada evangélica e seu projeto de poder. É um livro com muita base, muita pesquisa, né? E tem um trecho interessante aqui que fala sobre a teologia do domínio. Esse comportamento belicoso e por vezes intolerante da bancada evangélica encontra fundamento dentro de outra teologia, menos conhecida que a da prosperidade, mas largamente difundida, sobretudo pelas igrejas neopentecostais, a teologia do domínio. Há poucos estudos específicos sobre isso no Brasil. O sociólogo Ricardo Mariano é mais uma vez quem definiu essa teologia de forma mais clara. Em seu artigo Guerra Espiritual, Protagonismo no Diabo, ele diz: no início dos anos 90, surgem novas concepções nas igrejas neopentecostais da guerra espiritual nos Estados Unidos. A Dominion Theology, assim conhecida por lá, foi rapidamente proliferada nos segmentos evangélicos brasileiros, em especial no neopentecostal. Tudo que se refere à luta do cristão contra o diabo pode ser chamada de teologia do domínio. Essa batalha é feita contra demônios específicos, espíritos territoriais hereditários e, no caso do Brasil, identificado aos santos católicos. O nome desse movimento advém da crença de que os demônios dominam os seres humanos pertencentes a esses grupos sociais e que também estão presentes nessas mesmas regiões onde se encontram igrejas, terreiros, centros, e dessa forma precisam ser libertos por meio de oração, guerra espiritual e, em alguns casos, até pela força física. A invasão e destruição de centros, terreiros e igrejas de outras religiões têm sido recorrentes, inclusive por parte de traficantes frequentadores das igrejas evangélicas. Mariano afirma ainda que, através da teologia do domínio, até mesmo desigualdade social, injustiça, violência e guerra podem ser explicadas como maldições hereditárias ou territoriais. Aliás, não são raros os casos de pastores e obreiros que, envolvidos em estupros de mulheres e vulneráveis, culpam o diabo por essas ações. Comparadas às denominações das vertentes pentecostais precedentes, as igrejas neopentecostais parecem ir um pouco mais longe na luta contra o mal. O fato é que elas hipertrofiam a guerra entre Deus e o diabo pelo domínio da humanidade. Explicita. O pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus e televangelista R.R. Soares, um dos grandes propagadores da teologia do domínio, define esse pensamento. Não existe nada que esteja fora da ação demoníaca. No futebol, na política, nas artes, na religião, nada escapa do cerco do diabo. Satanás tem milhares de agências no mundo. Por trás da religião, do intelectualismo, da poesia, da arte, da música, da psicologia, do entendimento humano e de tudo com o que temos contato, Satanás se esconde. Veja, esse é um trecho que vai falar sobre a teologia do domínio que está sendo propagada. Isso é apenas uma das características dessa teologia. E o livro não aborda somente questões teológicas, tem muitas estatísticas, muita pesquisa, cita nomes de pessoas proeminentes no nosso governo e explica a ação e esse projeto de poder da bancada evangélica que está embriagada de uma teologia que visa reinar aqui na terra, que não se assemelha àquilo que Jesus de fato pregou nos evangelhos, mas que se assemelha a um projeto bélico de poder e conquista e de ocupar espaços através de uma cosmovisão cristã ou de uma imposição cultural e social. É importante que a gente comece a prestar um pouco atenção nessas questões, percebendo que toda teologia ela é contextualizada, ela está dentro de um contexto e tem projetos específicos respondendo a questões de sua época. Então, eu acho mais do que urgente que se faça leituras como essa, para que a gente comece a pensar a respeito desses assuntos. Veja, você não é obrigado a concordar com nada do que os autores que eu leio nesse canal falam, mas que nós precisamos ouvir o divergente, ouvir aqueles que nos acendem luzes de alerta. Nós precisamos. Isso é democracia, isso é diálogo e isso é aprendizado.
Então, fica aqui a dica da leitura da semana e se inscreva no canal, compartilhe, apoie esse projeto pelo apoia.se/Angela Natel e também lá no Instagram com dicas literárias diariamente. Boa leitura para vocês e boa semana!